vamos iniciar o capítulo de integrais. Para tal, primeiro quero explicar-te o que é um integral. Qual é o objetivo do cálculo do integral? Imagina que tens primitiva de x dx. E agora vais colocar um número aqui em baixo e outro número cá em cima. Aqui já não tenho uma primitiva, tenho um integral. O que é o cálculo de integral? Imagina, o cálculo deste integral, basta pegar na função que temos aqui, e neste exemplo a função que temos é a função f de x igual a x, ou seja, esta reta, e temos definida desde 1 até 3, ou seja, desde 1 até 3. O cálculo deste integral representa o cálculo desta área, ou seja, o cálculo do integral traduz sempre o cálculo de uma área. Então, como é que se calcula um integral? A partir da fórmula de Borrow. Ela diz-me que um integral que vai de um número A até um número B é igual a fazer a primitiva da nossa função e colocá-la dentro da caixinha e, de seguida, substituir essa primitiva, o x, pelo número B, menos, de seguida, o x pelo número A. Por exemplo, este integral que eu coloquei aqui, que é o integral de 1 a 3 de x dx, pela forma de Borrow, basta fazer a primitiva de x, e a primitiva de x é x ao quadrado sobre 2, com x igual a 3 e x igual a 1. E agora vamos substituir o x por 3, que é este b que aqui temos, menos o x por 1. E ao substituir o x por 1, é este A que aqui temos, genérico. Ou seja, o cálculo desta área que aqui está no gráfico é igual a 3 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado, que é 1 sobre 2. 3 ao quadrado é 9. 9 meios menos 1 meio, o que vai dar 8 meios, isto é 4. Ou seja, o cálculo desta área dá 4. Nós, em matemática, não trabalhamos com unidades. Por exemplo, se eu for um engenheiro civil, possivelmente esta área vai ser em metros quadrados. Mas, se em vez de ser um engenheiro civil eu trabalhar, por exemplo, com células, que são unidades muito mais pequenas, a unidade será outra. Se eu for um engenheiro informático, será outra. Ou seja, nós, na matemática, nunca colocamos as unidades. Colocamos sempre apenas o valor da nossa área. Cada pessoa na sua área onde trabalha, aí sim faz sentido colocar as unidades. Vamos então agora treinar o cálculo de integrais. O primeiro exercício que temos aqui, temos o integral de 0 a 3π sobre 2 de seno de x. Então, a primeira coisa que vamos fazer é a primitiva. A primitiva de seno de x é menos cosseno de x. Com x igual a 3π sobre 2 e x igual a 0. E agora, vamos substituir o x pelo nosso b, que é 3π sobre 2, menos pelo nosso a, que é 0, ficando menos cosseno de 3π sobre 2, menos, e com o menos aqui da forma de Borrow passa a mais, e substituímos o x por 0, ficando cosseno de 0. E, como cosseno de 3π sobre 2 é 0 e cosseno de 0 é 1, o nosso integral final, neste exemplo, vai dar 1. Segundo exemplo. Aqui temos o integral de 0 a 1 de 1 sobre x menos 3.
Então, o nosso primeiro objetivo é calcular a primitiva. Então, ficamos com 1, volto a escrever x menos 3, d de x. E agora, tudo o que aprendemos no capítulo de primitivas vamos poder usar aqui nos integrais. Então, x menos 3 é o nosso u. E quanto é que é a derivada de x menos 3? É 1. Então, quer dizer que o u' está aqui em cima. Ou seja, temos u' sobre u. A primitiva do u' sobre u é o logaritmo, exatamente. Então, ficamos com ln de módulo de x menos 3. Com x igual a 1 e x igual a 0. E agora vamos substituir, ficando ln de 1 menos 3, que é menos 2. Ou seja, ficamos com módulo de menos 2. Menos, substituímos o x por 0, ficando ln de módulo de menos 3. O que é que o módulo faz? Passa um número negativo a positivo. Ficamos então com ln de 2 menos ln de 3. E como já vimos, ln de diferença transforma-se no quociente, ou seja, de forma simplificada, o resultado final vai ser ln de 2 terços. E aqui temos o cálculo deste integral. Terceiro exemplo. Aqui temos o integral de 0 a 4 de x ao cubo que divide por x menos 1. Mais uma vez, o nosso objetivo é calcular a primitiva. Quando tentamos verificar se x menos 1 é o nosso u, verificamos que não temos lá em cima o u' como nós desejaríamos. Então, esta primitiva, como está, não é imediata. Como não é imediata, vamos ver se é um produto. Também não é. Vamos ver se é um quociente polinomial. É. Qual é o grau do numerador? O grau do numerador é 3. E o grau do denominador é 1. Ou seja, o grau do numerador é superior ao grau do denominador. Então, o que é que nós aprendemos no capítulo das primitivas? A fazer a divisão, que é o que vamos fazer. Ou seja, em cálculo auxiliar, nós vamos fazer x ao cubo, que vai dividir por x menos 1. Qual é o valor que vezes x que dá x ao cubo? Exatamente, é x quadrado. X quadrado vezes x dá x ao cubo. Ao vir para aqui muda de sinal. X quadrado vezes menos 1 dá menos x quadrado, mas ao vir para aqui muda de sinal. Cortamos e temos x quadrado. Só terminamos a divisão quando o resto tiver grau zero. Então, qual é o valor que vezes x que dá x quadrado? Muito bem, é mais x. X vezes x, x quadrado, mas vem para aqui e muda de sinal. X vezes menos 1, menos x, mas vem para aqui e muda de sinal. Cortamos, temos resto de x. Qual é o valor que vezes x que dá x? Mais 1, muito bem. 1 vezes x, x, vem para aqui e muda de sinal. 1 vezes menos 1, menos 1, vem para aqui e muda de sinal. Ou seja, isto quer dizer que o resto é 1. Então, o que é que nós conseguimos? Simplificamos a nossa função e ficamos com o integral de 0 a 4. A quantidade inteira que tiramos da divisão fica sozinha. Ou seja, x quadrado mais x mais 1. Mais o resto, que foi 1. E o resto vai continuar a dividir por x menos 1. E, com esta pequena simplificação, uma primitiva que não era imediata transformou-se em várias primitivas imediatas. Então, vamos resolver. A primitiva de x quadrado, x ao cubo sobre 3. Basta subir o grau. Mais primitiva de x, x ao quadrado sobre 2. Mais primitiva de 1, x.
com x a variar entre 4 e 0. Mais, e aqui x menos 1 é o nosso u e a sua derivada é 1, ou seja, está aqui em cima, temos u' sobre u. O que quer dizer que esta primitiva vai ser um logaritmo. Então, obtemos logaritmo do nosso u, de módulo de x menos 1, com x a variar entre 4 e 0. Então, para terminarmos o nosso integral, basta substituir o x por 4 menos o x por 0, ficando 4 ao cubo, que é 64 sobre 3, mais 4 ao quadrado, que é 16. 16 a dividir por 2 vai dar 8, mais 4, menos, ou substituímos por 0, vai dar 0, mais ln de 4 menos 1, ficando 3, menos ln de módulo de menos 1, transforma-se em ln de 1. Como ln de 1 é 0, então, nós aqui ao reduzimos ao mesmo denominador, vamos ficar com 100 a dividir por 3 mais ln de 3. E temos o nosso integral terminado. Quarto exemplo. Mais uma vez, o nosso objetivo é achar esta primitiva, pois, para poder usar a fórmula que temos aqui, a nossa fórmula de Borrow, que permite calcular os integrais. Quando olho para esta primitiva, de início fico na dúvida se ela é imediata ou não. Mas vejo aqui algumas simplificações que me podem ajudar a clarificar e a perceber se ela é imediata ou se não é. Então vou usar essas simplificações que estou a visualizar. Tenho o integral de 0 a π sobre 2. E agora, no numerador tenho lá seno de 2x. Existe uma fórmula da duplicação do seno que me diz que seno de 2x é igual a 2 vezes seno de x vezes cosseno de x sobre 1 mais... E agora, quando eu olho e vejo seno de x à quarta, também, como existe uma fórmula que fala no u quadrado, eu visualizo que ter seno de x à quarta é o mesmo do que ter seno de x ao quadrado e ainda ao quadrado. Porquê é que eu me lembrei disto? Porque existe uma fórmula, já vamos ver qual é, que fala lá em baixo em 1, como aqui está, 1 mais u quadrado. Então agora surge a questão, que fórmula é essa? Qual é a regra das primitivas imediatas que aqui pode estar relacionada? Então a forma que eu vejo aqui é, existe uma regra das primitivas imediatas que fala na primitiva de u' sobre 1 mais u ao quadrado. Lembras-te de forma esta? Exatamente, é a forma do arco tangente de u. Então, vamos ver se nós conseguimos que esta regra das primitivas imediatas esteja aqui dentro. Então eu pergunto, se o nosso u for o seno ao quadrado de x, quanto é que é a sua derivada? Seno de x ao quadrado. Então vou derivar. A derivada pela regra da potência é 2 vezes seno de x elevado a 2 menos 1, que é 1, vezes a derivada do seno, que é cosseno de x. É o que temos lá. Ou seja, repara que aqui no numerador temos aqui o nosso u'. Então, temos tudo. Temos u' sobre 1 mais u ao quadrado. Logo, esta primitiva é imediata, vai ser o arco tangente do nosso u. Então vamos fazê-la. Vou voltar aqui a escrever onde nós estávamos. Portanto, temos o nosso integral
de 0 a π sobre 2 de 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. E verificamos que esta expressão toda é o nosso U'. E depois temos a dividir por 1 mais seno de x ao quadrado e ainda ao quadrado. E verificamos que o seno de x ao quadrado é o nosso U. Então, nós visualizamos que temos aqui U' sobre 1 mais U quadrado. E vimos que existe uma regra que diz que esta primitiva é imediata e que o seu valor é arctangente do nosso U. Ou seja, vamos usar a forma de Borrow e a nossa primitiva é arco tangente do nosso U, isto é, de seno de x ao quadrado. Com x igual a π sobre 2 e x igual a 0. Então, para terminarmos o nosso exercício, basta substituir o x por π sobre 2 menos o x por 0, ficando arco tangente seno de π sobre 2 é 1. 1 ao quadrado continua a ser 1. Menos arco tangente seno de 0 é 0. 0 ao quadrado continua a ser 0. E arctangente de 1 é π sobre 4. E arctangente de 0 é 0. O que quer dizer que o resultado final do nosso integral é π sobre 4. E aqui temos o nosso quinto exemplo. Temos aqui o integral de 2 a 3 de x sobre x quadrado menos 25. Vamos verificar se a primitiva é imediata. Se for, mais uma vez usamos a forma de Borrow e conseguimos resolver. Temos x sobre x quadrado menos 25. A tentativa de ser imediata é que o nosso denominador seja o nosso U e que o numerador seja o nosso U'. Quanto é que é a derivada de x quadrado menos 25? É 2x. Então, se eu colocar aqui um 2 e cá fora dividir por 2, consigo ter aqui o U'. E se tenho U' sobre U, a minha primitiva é imediata e é um logaritmo. Então, vamos resolver. Ficando 1/2 vezes logaritmo de módulo de x quadrado menos 25, com x igual a 3 e x igual a 2. Então, agora, para terminar, basta substituir o x por 3 menos o x por 2, tal como diz aqui a fórmula de Borrow. Então, ficamos com 1/2 vezes logaritmo, 3 ao quadrado é 9. 9 menos 25 é 16. É menos 16, mas em módulo vai ficar 16. Menos ln, e agora 2 ao quadrado é 4. 4 menos 25 dá menos 21. Menos 21 em módulo fica 21. Podemos simplificar? Podemos. Ficando 1/2 e logaritmo da diferença é igual ao quociente. Então, ficamos com logaritmo de 16 a dividir por 21. E ainda podemos simplificar mais? Podemos, pois já várias vezes vimos que este 1/2 também pode ser elevado aqui em cima, pode vir para aqui, pelas propriedades do logaritmo. Então, vamos fazê-lo para obtermos o resultado o mais simplificado possível. Ou seja, aquilo que nós temos é 1/2 vezes ln de 16 21 avos. E aquilo que eu estava a dizer é que
ln, quando nós temos A vezes ln de B, é igual a ter ln de B elevado a A. Ou seja, este 1/2 pode vir ali para cima, ficando mais simplificado. ln de 16 sobre 21/2, tudo elevado a 1/2. E se quisermos ainda brincar um bocadinho, se está elevado a 1/2 é o mesmo do que ter raiz quadrada. Agora sim, finalizamos ficando ln de raiz quadrada 16 sobre 21. E, se quisermos ainda brincar, agora verifica ainda mais uma simplificação. Podemos pôr ln, raiz quadrada de 16 é 4 sobre raiz de 21. Agora sim, não conseguimos simplificar mais. E este é o valor do nosso integral. Sabes o que representa um integral? E mais, sabes porque é que é muito importante saber primitivar para saber integrar?